Olá, paz. Vamos falar um pouquinho aqui sobre Malaquias. Malaquias 3:8 até o verso 10. Muitas pessoas só interpretam ela de uma maneira. Porém, se você for analisar o contexto, para quem que Deus estava se referindo? Quando o verso 8 fala, roubará o homem a Deus, aqui Deus estava falando com toda a raça humana? A primeira pergunta. Segundo, em qual contexto estava se aplicando a fala de Deus? Bom, e o verso 9, para quem que era a maldição? Que tipo de maldição que era aquela? O verso 10, o dízimo, tinha que ser entregue aonde? O que é a casa do tesouro? Essas perguntas vocês têm que fazer para entender o contexto. Vamos ver o verso 8. Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais, e dizei, em que te roubamos? Nós dizemos, no dízimo e nas ofertas. Então, o homem estava roubando a Deus. Qual era o homem que estava roubando a Deus? Basta ler o contexto. Malaquias 3:1. Não, no caso aqui, Malaquias capítulo 1 e o verso 1. Para quem que era a fala de Deus? Deus estava se referindo às nações, no plural, ou estava falando com a nação, no singular? Vamos ler Malaquias 3:1. Sentença por iniciado pelo Senhor contra Israel, por intermédio de Malaquias. Então, essa sentença se refere a Israel. Naquele contexto, Deus usou Malaquias para advertir Israel. Primeiro ponto. Então não está falando com todas as nações, não. Só com Israel, naquele contexto. Porém, quem era esses homens de Israel? É para todo o povo ou para algum homem específico? Malaquias capítulo 2, o verso 1 vai explicar, e o verso 2 também. Agora, ó sacerdote, para vós outros é esse mandamento. Se eu não ouvide e se não propuserdes no vosso coração, dá honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vós a maldição e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Já as tenho amaldiçoado, porque vós não propondes isso no coração. Então, Malaquias falou aqui em Malaquias 2 e o verso 2, aqui da maldição que iria recair sobre o sacerdote. Essa mesma citação se repetiu lá em Malaquias 3:9. Então, a maldição de Malaquias 3:9 tem a ver com Malaquias 2. Então, Deus estava punindo o sacerdote com maldição. Esse é o contexto. Por quê? A nação estava também, pode se aplicar à nação de Israel, aos outros habitantes. Mas por que Deus também podia punir a nação? O sacerdote tinha que receber o dízimo. Só que o dízimo não era só para ele. Tinha o dízimo dele, o dízimo do templo e o dízimo do povo. Viúva, estrangeiro, órfão. Essas pessoas recebiam o dízimo. Só que eles não estavam devolvendo o dízimo da viúva, do órfão, estrangeiro. Pergunto, atualmente você conhece alguma igreja que dá dízimo para a viúva, órfão, estrangeiro? Se você demorou para pensar, a resposta é não. Então o que acontece? Se o sacerdote começa a agir de forma errada, o povo também não vai querer dar o dízimo. Então o povo também, por culpa do sacerdote,